Five Nights at Candy's. Provavelmente você já ouviu falar desta fangame clássica, que foi lançado em 2015 e foi desenvolvido por Emil Mako, sendo uma das fangames mais famosos da época, tanto que em 2019 ele recebeu o remaster, o primeiro jogo. Então, será que esse jogo ele é bom ou ele é ruim? Não sei. Então, simbora pro vídeo. Ah, eu tô esquecendo só do... Agora sim, eu sou da roça. Five Nights at Candy's 1 é um jogo bem simples, onde você fica numa sala com câmeras de segurança, do mesmo jeito igual do Five Nights at Freddy's 1, onde você fica virando a câmera para direita ou esquerda, onde você tem que ficar de olho se não tem nenhum bicho na porta, e se tiver você tem que fechar as duas portas para ele não entrar, para te comer, que apesar de ser bem parecido com o FNAF 1, ele tem alguns diferenciais interessantes que eu até gostei, confesso. Uma delas foi da câmera, que é o seguinte: quando você abre a câmera do jogo vai estar tudo escuro, você só consegue ver apenas os olhos brilhantes dos animatronics e de outros não. E quando você clica na câmera, no número no caso, você ativa a visão noturna e aí você consegue ver melhor os animatronics, o visual e tudo. E para você desligar a visão noturna é só clicar de volta no mesmo lugar. E isso é bem interessante. Coisa que me lembrou um pouco do FNAF 2 lá, quando você clica nas câmeras, você não usa a visão noturna no FNAF 2, mas sim uma lanterna na câmera para iluminar o cenário. Isso é interessante, eu confesso que eu gostei. E é claro, né, as portas, apesar de serem muito parecido com o FNAF 1, mas elas são meio diferentes. Calma que você vai entender. Bom, no FNAF 1, quando você tem que olhar a porta para ver se não tem nenhum animatronic perto, você usa meio que uma lanterna para ver se não tem nenhum te observando para te atacar. E se tiver, você obviamente vai ter que fechar a porta e esperar ele ir embora, certo? E nesse jogo Five Nights at Candy's é diferente. Você apenas observa na escuridão, não usa lanterna, e você tem que ver se não tem nenhuma luz dos olhos dos animatronics na porta, porque se tiver, é simples, você vai ter que fechar e não deixar a porta muito tempo fechada, porque quanto mais tempo você deixa, o sensor vai meio que subir, ficando de verde para vermelho, que significa que está gastando muito mais bateria do que o normal, enquanto no FNAF 1, quando você fecha a porta, ou a energia acaba igual. E é claro, né, esqueci de falar também que tem também a janela que você pode fechar se caso algum animatronics estiver lá, mas que no máximo só vai vir apenas um animatronics que vai diretamente te atacar pela janela, que já já eu vou falar dele. O jogo começa com a fonte de um jornal de notícias escrito assim: Help Hunted, traduzindo seria algo de procura-se ajuda, que resumindo fala que tá querendo alguém para trabalhar, se vigia no restaurante. Aí a protagonista, chamado Mary, ela vai, aceita trabalhar no restaurante da família chamado Candy's Bugs Freeze, onde ela tem que vigiar os animatronics até 6 horas da manhã, olhando pelas câmeras e também usando a visão noturna, equipamentos, etc. E se ela fizer isso por bastante tempo, terá a recompensa de $120 por semanas. Os animatronics principais desse jogo são Candy, Cindy, Chester, Penguin, Old Candy, Blank e Red. Simbora para as noites do Five Nights at Candy's, onde eu vou falar de forma bem resumida, beleza? Para não ficar muito longo. A primeira noite é bem de boa, porque apenas 2 animatronics irão te atacar, que é o Candy e Cindy, mas é de forma bem lenta e fácil de passar, já que os dois eles têm praticamente a mesma mecânica, que eles vão diretamente para as portas e quando eles chegam lá, você consegue perceber as luzes dos olhos dele brilhando na porta, e quando você perceber isso, na porta não, né, caramba, na escuridão, né? E quando você perceber isso, simplesmente tem que fechar a porta para eles ir embora. Mas se você levar mais de 3 segundos ou 4 segundos, meio que já é tarde demais. Eles te atacam e você toma jumpscare na cara. E depois da gente passar da primeira noite, a gente vê uma cutscene de uma filmagem na câmera, onde a gente pode controlar virando para direita e esquerda, e quando viramos a câmera para direita, do nada aparece
um animatronics chamado Vini, que pode confundir muito com a Puppet, porque afinal é muito parecido. Quanto mais você vira a câmera para a direita, mais perto a Vini se aproxima até dar jumpscare na sua cara. Na noite 2 não tem muita coisa interessante, já que ainda é bem fácil de passar. O que vai mudar mesmo é que agora vai vir 2 animatronics novos, o Xister e o Pinguim, e os outros 2 que eu já falei anteriormente. E cara, eles têm praticamente a mesma mecânica. Eles vão simplesmente chegar na porta e vai ficar as luzes dos olhos dele brilhando e você percebe e fecha a porta, só isso. O macaco, o Xister não tem nada demais, ele é praticamente a mesma coisa do Candy e a Cindy. O Pinguim também é a mesma coisa, a diferença é que ele é mais pequeno, então os olhos dele brilhando vai estar um pouco mais para baixo. Depois de passar da segunda noite, vemos uma gravação com interferência na tela e erro, onde dá para ouvir alguns gritos estranhos. E depois a gente vê uma filmagem onde parece um monte de sangue e até mesmo, sei lá, tripas. Dá interferência e acaba por aí. Na noite 3, os 4 animatronics que eu já falei anteriormente, eles vão se movimentar normalmente, porém vai ter mais um animatronics diferente que irá vir também, que esse é o único animatronics desse jogo que ele ataca na janela, o Blank. Bom, na terceira noite o Blank ele começará a se mover também, mas a diferença é que, diferente dos outros animatronics, além dele não ter luz nos olhos, ele vai ficar olhando para a câmera, ou seja, ele vai se movimentar lentamente assim e olhar para a câmera. Aí o que vai acontecer? Ele vai sumir da câmera 11 e vai para a câmera 5 te atacar. E o que você tem que fazer é fechar a janela para ele ir embora e não quebrar. E se você olhar a câmera 5 onde ele aparece, ele vai fazer aquela animação que é destruir a janela. E além de destruir a janela, destrói também a energia. E depois ele te mata com a jumpscare na cara. E por curiosidade, lá vem curiosidade, no jogo original, quando você sem querer clicou na câmera 5 com o Blank lá e você não percebeu que ele sumiu da câmera 11, você meio que não vai conseguir sair da câmera. Você é obrigado a ficar vendo aquela animação dele quebrando a câmera. E no remaster isso meio que foi corrigido. Eles tiraram isso, ou seja, quando essa mesma coisa acontece na versão remasterizada do Blank ficar lá na câmera 5 e você não conseguir sair da animação dele, você consegue sair e ainda rapidamente fechar a janela. Depois da noite 3, a gente vê mais uma cutscene com a filmagem da câmera de novo, que a gente controla naquele mesmo lugar lá com sangue e algumas tripas, só que dessa vez com faixas criminais. E quando viramos a câmera para a direita, a Vini aparece novamente, só que agora com a cabeça toda balançada, e ela chega perto da câmera com essa cabeça toda tremida e acaba por aí. E na noite 4, todos eles irão te atacar normalmente e tal, e o único animatronics diferente que vai te atacar é o Old Candy, que eu vou resumir, ele só vem apenas na porta esquerda, e para você conseguir ver ele tem que ser com a câmera da visão noturna, porque diferente dos outros animatronics que eu falei, o macaco, o pinguim, a Candy, a Cindy, ele não tem luzes nos olhos, ou seja, quando ele está lá na porta você não vê os olhos dele brilhando, você só consegue perceber através da câmera 6 da visão noturna que ele está lá na porta, lá te esperando para te comer. E se isso acontecer, você tem que fechar a porta para ele não entrar. Só isso. A mesma coisa do Blank também, que ele não tem luzes nos olhos. Você só consegue ver ele através da visão noturna. Depois da noite 4, a gente volta a controlar a câmera de novo naquele mesmo lugar. Só que agora, quando viramos a câmera para a esquerda, a Vini aparece do nada, fazendo a câmera ter uma tremida estranha. Enquanto ao mesmo tempo, a gente vê a Candy e a Cindy sentado lá junto, como um casal. E depois, os dois olham do nada para a câmera e acaba por aí. Bom, na noite 5, em resumo, todos os animatronics principais eles irão se mover normalmente, só que agora mais ligeiro e rápido, e você só tem que
sobreviver desses animatronics que eu já falei anteriormente. E depois de passar da noite 5, a gente vê a tela de load record e depois vemos a imagem de dois animatronics em preto e branco, que parece o Odd Candy e o Blank. E depois do nada aparece a Vini, que se aproxima da câmera com a palavra escrito Amistad. E depois se aproxima mais ainda da câmera e dá para ver a palavra escrito A Problem, que eu acho que é A Problema, traduzindo, é claro. E acaba por aí. E depois de passar da noite 5, a gente vê aquela foto lá do papel, dos dinheiros que a gente ganhou trabalhando nesse restaurante durante algumas semanas. E também, é claro, o nome da protagonista, Mary Schmidt, que eu falei anteriormente lá no início do vídeo. Mas calma que ainda não acabou, porque a gente tem ainda a noite 6. Nessa noite, o 6, todos os animatronics irão se mover rapidamente para te atacar, obviamente, é claro. Porém, tem um animatronics diferente, que eu falei lá no início do vídeo, o Hatch, que em resumo, ele só vai te atacar nas duas portas. A diferença é que ele pode te atacar nas duas portas. E ele é praticamente a mesma mecânica do Odd Candy. Você não vê os olhos dele, você tem que olhar pela câmera, na visão noturna, se ele tá na porta ou não. E é praticamente isso, a noite 6. Vai vir os animatronics ligeirão, atacando para te atacar. E o único animatronics diferente é esse mesmo, o Red, que ele não tem muita coisa interessante não. Só essa parte dele atacar as duas portas e ele não ter luzes nos olhos. E depois da noite 6 a gente volta de novo para aquela câmera. E dessa vez vemos três animatronics em preto e branco, que são Black, Odd Candy e o Hatch. E depois de um tempo o Hatch se levanta do nada, se move para a direita e depois ele volta com tudo, destrói a câmera com a mão dele. E de novo aparece aquela mesma imagem lá do papel que eu já falei anteriormente na quinta noite, que fala praticamente a mesma coisa. E bom, rapaziada, é isso. Eu só joguei só até a noite 6. Eu não testei a Custom Night, nem as noites extra, que eu tô ligado que no remaster, no original não tem, mas no remaster tem, que tem uma noite secreto que você pode jogar com o Shadow Candy, que ele vai ficar te atacando lá na noite. Então é isso, meus amigos. Five Nights at Candy's é realmente um clássico jogo desta franquia. Um jogo até que bom, eu diria. Ele tem uma mecânica bem simples, fácil de aprender, estilo FNAF 1. E também não acho esse jogo muito difícil. Eu acho ele bem fácil de zerar. Tanto que a noite 6 passei de primeira a noite 6 sem morrer, de tão fácil que eu achei. Cara, o que eu realmente não gostei tanto assim do Five Nights at Candy's 1, não tô falando do gráfico, obviamente. Os gráficos eu acho ok, o visual dos animatronics, ok, beleza. A jumpscare também ok, bonito e tal, mas sim a mecânica de alguns desses animatronics. E para falar bem sincero, a maioria desses animatronics desse jogo, tirando o Blank, é claro, tem mecânica praticamente igual. Eles atacam diretamente a porta, eles não tem quase nada diferente. A única coisa diferente que tem é o Blank, que ele é o único animatronic que ataca pela janela. E o Odd Candy, aquele gato lá azulão, quando ele aparece na porta você tem que olhar a visão noturna se ele não tá lá, que ele só ataca apenas na porta esquerda. Até aí é ok a mecânica dele. A do Red é praticamente a mesma coisa do Odd Candy, só muda é que ele ataca nas duas portas. Agora do macaco realmente não tem nada demais. O macaco meio que não serve para nada nesse jogo. Não tem nada diferente nele. Ele ataca praticamente igual a Candy e a Cindy. Agora da Candy e a Cindy é até que aceitável a mecânica deles. Agora do macaco realmente me decepcionou muito. Que realmente ele poderia ter uma mecânica bem da hora. É isso, o Pinguim, se eu não me engano também, eu acho que ele é o único animatronics que não te mata no jogo. Ele só te atrapalha quando entra na sala. E é isso, o resto foda-se, eu gosto desse jogo sim, tenho carinho por esse jogo, tá ligado? Porque, pô, foi uma das primeiras fangames de FNAF que eu joguei na minha vida, tá ligado? Quando eu ainda era criança. E é isso. Tanto que eu analisei também na internet que a maioria da galera criticaram também o jogo original por ser meio quebrado, principalmente na hora da bateria. Acaba muito ligeiro e você toma no cu. É praticamente isso no original. Tanto que no remaster eles corrigiram um pouco isso, deixaram a bateria ser um pouco mais lenta para acabar, você tendo mais tempo de aproveitar. Só a minha nota para Five Nights at Candy's original eu dou um 6,5 e pro remaster eu dou 7. E é isso.